Nossas florestas guardam o segredo dos acontecimentos que ocorreram no século XIX. Autor Alexei Artemiev, Legendas. Por que voltamos sempre a esses temas? Por um motivo simples. Tudo já foi provado com inúmeros fatos incontestáveis apresentados. Mas o tempo passa, tudo se acalma, e os trolls científicos voltam a atacar como se nada tivesse acontecido e começam a provar que não houve nenhum dilúvio no século XIX, que ninguém queimou as florestas da Sibéria, e que tudo isso são invenções de alternativos malucos. Além disso, 97% das pessoas desconhecem o que sabemos. Por isso, continuaremos abordando esses temas até que a catástrofe do século XIX seja conhecida publicamente. Ao conhecer essa teoria por meio de Alexei Kungurov, fiquei particularmente intrigado porque ando bastante pela floresta. Vou bem longe, mas nunca notei nada de incomum. Desta vez, senti de novo. Quanto mais entendo, mais perguntas aparecem. É preciso reler uma enorme quantidade de fontes, desde materiais de silvicultura do século XIX até a indústria moderna de manejo florestal no Fundo Florestal da Rússia. Isso não trouxe clareza, pelo contrário, mas me deu a certeza de que algo está sendo escondido aqui. O primeiro fato surpreendente confirmado é o tamanho da rede de quarteirões. Rede de quarteirões é, por definição, um sistema de quarteirões florestais criado em terras do Fundo Florestal com o objetivo de inventariar o Fundo Florestal, organizar e conduzir a gestão e o uso das florestas. A rede de quarteirões é composta por aceiros de quarteirão. É uma faixa retilínea livre de árvores e arbustos, geralmente com até 4 metros de largura aberta na floresta, com o objetivo de demarcar os limites dos quarteirões florestais. No manejo florestal, o aceiro de quarteirão é aberto e limpo com 50 centímetros de largura. Nos anos seguintes, funcionários do Lescos ampliam até 4 metros. Podemos ver como esses aceiros se parecem na Udmurtia. A imagem foi feita no programa Google Earth. Os quarteirões têm formato retangular. Para a precisão da medição, foi marcado um trecho de 5 quarteirões de largura. Ele totalizou 5.340 metros, o que significa que a largura de um quarteirão é de 1.067 metros, ou exatamente uma verstá de estrada. A imagem está ruim, mas sempre ando por esses aceiros. O que vem de cima, conheço bem aqui do chão. Até esse momento, eu tinha certeza absoluta de que essas estradas florestais eram obra dos silvicultores soviéticos. Mas me diga, para que eles precisariam disso? Marcar a rede de quadras inversas? Verifiquei. Nas instruções, os quarteirões devem ser demarcados com o tamanho de 1 por 2 km. O erro permitido para essa distância não pode ser superior a 20 metros, mas 20 não são 340. Porém, todos os documentos de manejo florestal indicam que, se já houver projetos de rede de quarteirões, deve-se usá-los como base. Faz sentido, quem faria esses milhares de quilômetros de novo? Atualmente há máquinas para abrir clareiras, mas delas devemos esquecer, pois praticamente toda a área florestal da parte europeia da Rússia, além de parte das florestas além dos Urais, até mais ou menos Tiumen, já está dividida. Na rede de quadras diversas, há algumas de 1 quilômetro, já que silvicultores trabalharam no último século. Porém, predominam as diversas. Por exemplo, na Udmurtia, não há clareiras de 1 quilômetro. E isso significa que o projeto e a implementação prática da rede de quadras na maior parte das áreas florestais da parte europeia da Rússia foram feitos não mais tarde que 1918. Foi exatamente nessa época que a Rússia adotou o sistema métrico de medidas como obrigatório e a versta deu lugar ao quilômetro. Todos esses megaquilômetros de clareiras foram abertos com machados e serras. Se, é claro, entendermos corretamente a realidade histórica, considerando que a área florestal da parte europeia da Rússia tem cerca de 200 milhões de hectares, isso é realmente um trabalho titânico. O cálculo mostra que o comprimento total das clareiras é de cerca de 3 milhões de quilômetros. 7 escrevemos, 8 vai para a mente. Isso dá 4 vezes até a Lua e de volta, ou 8 distâncias até a Lua. Para facilitar a visualização, imagine um lenhador armado com uma serra e um machado. Em um dia, ele conseguirá limpar em média não mais que 10 metros de clareira. Mas não podemos esquecer que esse tipo de trabalho só pode ser feito principalmente no inverno. Mesmo com 20 mil lenhadores trabalhando anualmente, seriam necessários ao menos 80 anos para construir nossa bela rede de quadras de uma verste.
Mas nunca houve e nunca poderia haver tantos trabalhadores envolvidos no manejo florestal. Os artigos do século XIX mostram que sempre houve poucos especialistas em silvicultura. Se imaginarmos que para isso camponeses das aldeias vizinhas eram reunidos para trabalhos gratuitos, ainda assim não está claro quem fez isso. Em áreas pouco povoadas das províncias de Perm, Kirov e Vologda. Após analisar os fatos, isso mudou. É surpreendente que a rede de quarteirões esteja inclinada a cerca de 10 graus e alinhada ao polo norte magnético, não ao geográfico. A marcação foi feita pela bússola, não pelo sistema de posicionamento global que na época ficava a cerca de 1.000 quilômetros em direção a Kamchatka. Não é estranho que, segundo os cientistas, o polo magnético nunca esteve lá desde o século XVII até hoje. Já nem assusta mais o fato de que hoje a agulha da bússola aponta mais ou menos na mesma direção em que a rede de quarteirões foi feita antes de 1918. Mesmo assim, nada disso poderia ser verdade. Toda a lógica desmorona, mas isso existe. E para acabar de vez com a consciência que ainda se agarra à realidade, informo que tudo isso ainda precisa ser mantido. Segundo as normas, a revisão completa ocorre a cada 20 anos, se de fato for realizada. Nesse período, o usuário da floresta deve monitorar as clareiras. Na era soviética havia monitoramento, mas nos últimos 20 anos dificilmente. Mas as clareiras não foram cobertas. Há árvores caídas, mas nenhuma no meio da estrada. E em 20 anos, uma semente de pinheiro que caiu acidentalmente no chão, dessas que são espalhadas aos bilhões todos os anos, cresce até 8 metros de altura. As clareiras não são apenas mato, você nem verá tocos das limpezas periódicas. Isso impressiona ainda mais quando comparado às linhas de transmissão, que equipes especiais limpam regularmente de arbustos e árvores. É assim que são as clareiras típicas em nossas florestas, com grama, alguns arbustos e sem árvores ou sinais de manutenção. O segundo grande mistério é a idade da nossa floresta ou das árvores nessa floresta. Vamos por partes. Primeiro vamos ver quanto tempo vive uma árvore. Veja a tabela. A ameixeira vive até 60 anos, o amieiro até 70 álamo, sorveira e tuia até 100 bétula e olmo, até 150 abeto, freixo, macieira e pereira até 200 olmo, até 300 abeto, itilha até 400 às vezes, até 500 pinheiro, até 600 faia, abeto e larício, até 500 zimbro, até 800 pinheiro e teixo, até 100 zero carvalho, até 150 zero, e teixo pode chegar a 200 zero, 300 zero anos, às vezes. Os números variam um pouco entre as fontes, mas não significativamente. O pinheiro e o abeto geralmente vivem até 300 a 400 anos. Só percebemos o quão absurdo isso é ao comparar o diâmetro dessas árvores com o das nossas florestas. Um abeto de 300 anos costuma ter tronco de cerca de 2 metros de diâmetro. É como em um conto de fadas. Surge a pergunta, onde estão todos esses gigantes? Mesmo andando muito pela floresta, nunca vi uma árvore com 80 centímetros de diâmetro. Claro, existem exemplares raros, são 2 pinheiros na Udmurtia que chegam a 1,2 metros, mas a idade deles também não passa de 200 anos. Então, como a floresta vive? Por que as árvores crescem ou morrem nela? Acontece que existe o conceito de floresta natural. É uma floresta que vive por si só, ela não foi derrubada. Ela tem uma característica distintiva, baixa densidade de copas, de 10 a 40%. Algumas árvores cresceram, ficaram velhas e altas, mas outras caíram por fungos ou perderam a disputa por água, solo e luz com as vizinhas. Assim, grandes clareiras surgem no dossel da floresta, permitindo mais entrada de luz, essencial para a sobrevivência ali. A vegetação jovem começa a crescer rapidamente. Por isso, a floresta natural é composta por diferentes gerações e o fechamento das copas é o principal indicador. Se a floresta sofreu corte raso, as novas árvores crescem juntas por muito tempo. O fechamento das copas supera 40%. Com o passar dos séculos, se a floresta não for tocada, a disputa por espaço ao sol fará com que volte a ser natural. Quer saber quanto de floresta natural que não foi tocada por nada existe em nosso país?
Segue o mapa das florestas da Rússia. Tons brilhantes mostram áreas com alta densidade de copas, indicando que não são florestas naturais, e a maioria é assim. Toda a parte europeia está marcada com um azul intenso. Como mostrado na tabela, são florestas de folhas pequenas e mistas, com predominância de bétula, álamo e amieiro cinzento, frequentemente misturadas ou próximas a florestas de coníferas. Quase todas são florestas de produção criadas após cortes, desmatamentos ou incêndios nas florestas originais. Nas montanhas e tundra não precisamos parar, pois a escassez de copas pode ter outras causas. Mas as planícies e a faixa central são claramente cobertas por florestas jovens. E quão jovem ele é? Vá conferir. É raro achar árvore na floresta com mais de 150 anos. Até mesmo a broca padrão para determinar a idade de uma árvore tem 36 centímetros de comprimento e é projetada para árvores de até 130 anos. Como a ciência florestal explica? E foi isso que eles inventaram. Os incêndios florestais são um fenômeno bastante comum na maior parte da zona da taiga da Rússia europeia. Além disso, os incêndios florestais na taiga são tão comuns que alguns pesquisadores consideram a taiga como um conjunto de áreas queimadas de diferentes idades, mais precisamente, um conjunto de florestas formadas nessas áreas queimadas. Muitos pesquisadores acreditam que os incêndios florestais são, se não o único, pelo menos o principal mecanismo natural de renovação das florestas, substituindo as gerações antigas de árvores por novas. Isso é chamado de dinâmica de distúrbios aleatórios, que é o ponto-chave. A floresta queimava em quase todo lugar, o que, segundo especialistas, explica a pouca idade das nossas florestas. Nem fungos, besouros ou furacões, toda a taiga está sobre áreas queimadas e, após o incêndio, resta o mesmo que após um desmatamento total. Por isso, as copas são densas em quase toda a floresta. Claro, há exceções. Há florestas intocadas em Priangare, Valam e talvez em outro lugar de nossa vasta pátria, onde predominam árvores incrivelmente grandes. E embora sejam pequenas ilhas em um mar sem fim de taiga, sua existência prova que a floresta pode e deve ser assim. O que há de comum nos incêndios florestais que, nos últimos 150 a 200 anos, queimaram 700 milhões de hectares de florestas. Além disso, segundo os cientistas, isso ocorreu em uma espécie de padrão de xadrez, respeitando uma certa ordem e alternando em diferentes períodos. É preciso compreender a escala desses eventos no espaço e tempo. O fato das árvores antigas terem pelo menos 100 anos mostra que grandes incêndios que renovaram nossas florestas ocorreram há menos de um século. Bem, traduzindo para datas, isso aconteceu apenas entre os séculos I e XIX. Para isso, era necessário queimar anualmente 7 milhões de hectares de floresta. Mesmo após os grandes incêndios florestais no verão de 2010 classificados como catastróficos por especialistas, apenas 2 milhões de hectares foram queimados. Acontece que não há nada de tão incomum nisso. A última justificativa para esse passado queimado de nossas florestas poderia ser a tradição da agricultura de corte e queima. Mas como então explicar o estado da floresta naquelas regiões onde a agricultura tradicionalmente não era desenvolvida, em particular no Krai de Perm? Além disso, esse método agrícola envolve o uso cultural e trabalhoso de áreas limitadas da floresta, e não incêndios descontrolados em grandes extensões no verão quente com vento. Após analisar todas as opções, conclui-se que o conceito de dinâmica de perturbações aleatórias não tem base na vida real. E é um mito criado para mascarar o estado inadequado das atuais florestas da Rússia. E como resultado também dos eventos que levaram a isso. Teremos que admitir que nossas florestas ou queimaram intensamente acima do normal, ou queimaram constantemente todo o século XIX, o que não se explica nem está registrado, ou queimaram de uma só vez por algum incidente. O mundo científico nega isso veementemente, não tendo nenhum argumento além do fato de que nada parecido está registrado na história oficial. A tudo isso, pode-se acrescentar que árvores incrivelmente grandes em antigas florestas naturais claramente existiram. Já citamos as áreas protegidas da taiga.
Vale a pena dar um exemplo também em relação às florestas de folhas largas. Na região de Nizhny Novgorod e na Chuvashia, o clima é muito favorável para espécies de árvores de folhas largas. Lá cresce uma enorme quantidade de carvalhos. Mas, novamente, você não vai encontrar exemplares antigos. Os mesmos 150 anos, mas mais velhos que isso, não existem. Exemplares mais antigos são raros e podem ser contados nos dedos. No começo do artigo, aparece uma foto do maior carvalho da Bielorrússia, localizado na floresta de Belovezskaya, com 2 metros de diâmetro e cerca de 800 anos. Isso é relativo. Talvez ele tenha sobrevivido a incêndios. Isso acontece. O maior carvalho da Rússia é considerado um exemplar que cresce na região de Lipetsk. Segundo estimativas aproximadas, ele tem apenas 430 anos. Tema especial é o carvalho submerso, extraído do fundo dos rios. Meus parentes da Chuvashia diziam que tiravam do fundo exemplares enormes, com até 1,5 metro de diâmetro, e havia muitos desses. Isso fala sobre a composição da antiga floresta de carvalhos, cujos restos estão no fundo. Portanto, nada impede que os carvalhos de hoje cresçam até esse tamanho. A dinâmica de perturbações aleatórias, como tempestades e raios, era diferente antes? Não, tudo devia ser igual. Então acontece que a floresta atual é simplesmente imatura. Vamos resumir o que obtivemos como resultado desta pesquisa. Há uma série de contradições entre a realidade que observamos com nossos próprios olhos e a interpretação oficial do passado relativamente recente. Existe uma rede de quarteirões bem desenvolvida em uma vasta área, que foi projetada em Verstas e construída não mais tarde que 1918. O comprimento das clareiras é tal que 20.000 lenhadores trabalhando manualmente levariam 80 anos para criá-las. As clareiras são mantidas de maneira muito irregular, mas não ficam cobertas de vegetação. Na verdade, se uma árvore cresce ali, ela quebra e cai. Por outro lado, segundo historiadores e artigos sobre silvicultura, nunca houve financiamento, escala ou especialistas suficientes, nem antes nem agora. Também não havia possibilidade de recrutar tal quantidade de mão de obra gratuita, não havia mecanização capaz de facilitar esse trabalho. Precisamos escolher, ou nossos olhos nos enganam, ou o século XIX era diferente do que dizem os historiadores. Em particular, existia uma mecanização compatível com as tarefas descritas. Podiam ter existido tecnologias mais eficientes para abrir e manter clareiras, mas hoje estão perdidas. Uma espécie de análogo distante dos herbicidas. É tolice dizer que a Rússia não perdeu nada após 1917. Talvez as clareiras não fossem abertas, mas surgissem onde incêndios destruíram e ali árvores eram plantadas em quarteirões. Isso nem é tão absurdo perto do que a ciência apresenta. Ou talvez tenha sido um pouco de cada coisa. Próximo ponto. Nossas florestas são bem mais jovens que a vida natural das árvores. O mapa oficial das florestas da Rússia, nossa observação e o bom senso comprovam isso. As florestas têm cerca de 150 anos, mas pinheiro e abeto podem viver até 400 anos e chegar a 2 metros de espessura. Isso prova que existem também áreas separadas da floresta compostas por árvores de idade semelhante. Segundo especialistas, todas as nossas florestas crescem sobre áreas queimadas. Segundo eles, são justamente os incêndios que impedem as árvores de chegar à idade natural. Os especialistas nem sequer consideram a possibilidade da destruição simultânea de vastas áreas de floresta. Acredito que um evento desse tipo não passaria despercebido. Para justificar essa devastação, a ciência oficial criou a teoria da dinâmica das perturbações aleatórias. Essa teoria sugere tratar como comum os incêndios florestais que, segundo algum cronograma inexplicável, destroem até 7 milhões de hectares de floresta por ano. Em 2010, até 2 milhões de hectares de floresta queimados por incêndios criminosos foram considerados um verdadeiro desastre. Devemos escolher, ou nossos olhos estão nos enganando novamente, ou alguns eventos grandiosos do século XIX foram rejeitados com especial ousadia na versão oficial do nosso passado. Nem a Grande Tartária nem a Grande Rota do Norte entraram lá. Até Atlântida com a lua caída não coube. É mais fácil imaginar ou esconder a destruição de 400 milhões de hectares de floresta do que conceber um incêndio inextinguível de 100 anos proposto pela ciência.
Sobre o que seria a tristeza centenária da floresta de Belovez. Não seriam as feridas profundas da terra, cobertas pela jovem floresta, já que incêndios tão grandes não ocorrem sozinhos?